Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre teologia, ciência, fé e cultura. Hoje eu quero continuar nosso estudo sobre o anticristo. No vídeo anterior, nós falamos de qual país ele virá. Em outro vídeo eu expliquei a questão da Rússia, porque ele não pode vir da Rússia. Então hoje nós vamos falar sobre as características do anticristo. Então se você não viu nenhum desses vídeos, eu recomendo você depois você observar, você olhar esses vídeos, porque eu confesso para você que está muito bom, tá? Você vai gostar muito de ver esses vídeos sobre o assunto, tá? Porque é muito importante, porque nos vídeos anteriores eu falo de onde ele vai vir, eu falo com muita precisão de onde ele vai vir e explico as áreas de onde ele não vai vir e o porquê. Hoje nós vamos falar sobre as características, tá? E a primeira característica do anticristo é a seguinte, a característica primeira, tá? Ele vai ter uma cultura. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 9, no verso 26, que o anticristo ele vai ter um povo que destruirá a cidade e o santuário. Acompanhe comigo no versículo aqui que eu estou citando. Acompanhe comigo aí. Diz assim, ó: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, e não mais para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverão guerras, e estão determinadas assolações. Está escrito em Daniel, capítulo 9, verso 26. Como nós já havíamos falado sobre isso, mas eu vou voltar a falar novamente, que é o seguinte. Se tem que quem destruiu Jerusalém foi o Império Romano, por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo, os soldados romanos eles entraram em Jerusalém, destruíram o templo. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, como a profecia fala sobre o povo do príncipe que há de vir, e como foram os romanos que vieram destruir, se tem então que quem destruiu Jerusalém foram os romanos, mas isso não é verdade, porque a história conta que os soldados romanos eles não mais iam à guerra a partir do ano 15 depois da nossa era, né, 15 depois de Cristo. Os soldados que iam à guerra eram todos soldados alugados, então os soldados que foram à guerra, todos da área de Alexandre o Grande, entendeu? Então é interessante que se você pegar lá no primeiro vídeo que nós falamos de onde virá o anticristo, de qual país ele virá, eu me aprofundo um pouco mais sobre o assunto, porque eu passo inclusive alguns slides do livro História dos Hebreus. O livro História dos Hebreus, ele conta que Tito, que era o general da época, o filho de Vespasiano, ele tentou a todo custo impedir que os soldados destruíssem Jerusalém. O intento de Tito era fazer com que a cidade se rendesse e não que ela fosse destruída. Foram os soldados que, sem o consentimento de Tito, eles partiam para cima dos muros, jogaram fogo lá dentro e começaram a carregar até as pedras. Como as pedras continham ouro, então eles começaram então a derreter esse ouro do templo para poder carregar. Então não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então é muito interessante quando a gente fala dessa questão, porque é o seguinte, o anticristo ele tem uma cultura, ele tem um povo, ele tem identidade própria. Então se você, por exemplo, é de uma determinada parte do país, por exemplo, não tem como belenense, né? Eu estou morando aqui em Belém hoje, então quando você pega, por exemplo, Belém, não tem como você tirar o açaí da cultura do belenense. O belenense ele é acostumado a comer açaí, certo? Você pega Minas, por exemplo, Minas é muito rica em cultura de café, do leite, né? Se tem que o pão de queijo é de Minas, né? Quando você pega Goiás, por exemplo, muito famoso pelo seu pequi, então não temos como tirar a cultura de alguém. Eu que trabalho com vendas, a gente tem uma certa dificuldade em implantar novos produtos em áreas onde tem uma cultura de um determinado produto, correto? É muito difícil de você conseguir implantar um produto novo aonde já existe um produto predominante. Então o anticristo, ele é alguém que já tem uma cultura declarada, ele tem um povo. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está nos dizendo que o anticristo ele tem um povo, e isso é muito interessante, pessoal. É algo que passa despercebido por muitos teólogos, muitos escatólogos, deixam passar essa questão que é extremamente importante para nós identificarmos ele. Porque ele possui um povo, ele possui uma identidade, ele possui uma cultura própria, correto? Então vamos para a segunda característica, que é a seguinte.
Deixa eu pegar aqui a segunda característica. O anticristo ele terá objetivos antissemitas. Então o que é isso? A Bíblia vai dizer em Apocalipse 17 que esses reis, falando a respeito dos reis, dos 10 reis, que dão o poder e autoridade a ele como que por uma hora. A Bíblia vai dizer que eles têm o mesmo intento. Qual intento que é esse? Eles são antissemitas, né? A Bíblia diz em Daniel 11 que o anticristo ele fará guerra contra o povo de Deus, que são os judeus e os cristãos. Ele tentará destruir Israel e conquistar Jerusalém, que é a cidade santa. Ele também perseguirá aqueles que se arrependerem e voltar a Cristo. Dizer que o anticristo ele vai perseguir a igreja pode passar uma sensação de que a igreja vai passar pela grande tribulação. E isso não é uma verdade. Se você quiser, assista o meu vídeo falando sobre a diferença entre os evangelhos do reino e o evangelho da graça para uma melhor compreensão do assunto. É muito interessante esse vídeo, tá? Vale muito a pena assistir porque nós temos... o evangelho é um só, mas ele existe em 3 formas. E é muito importante você compreender para saber quando é que uma profecia e quando é que um cumprimento bíblico se dá para Israel e se dá para a igreja, porque se dá de formas diferentes. Não dá para colocar tudo numa panela só e misturar tudo e soltar tudo como se fosse a mesma coisa. Israel e igreja, eles têm comportamentos e eles têm juízos diferentes. Então é muito importante você ver isso lá. Então, continuando, ele matará todos aqueles que não se submeterem ao seu domínio e terá um ódio mortal pelo povo de Deus. E fará de tudo para eliminar tanto o povo judeu quanto os remanescentes da igreja, aqueles que se converterem durante a grande tribulação. A terceira característica é a seguinte: o anticristo ele não será nem cristão e nem judeu. O que é isso? Vamos ver aqui 2 passagens aqui. A primeira, em Daniel capítulo 11, verso 23, diz assim, ó: e depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Daniel 11, 23. A ideia aqui é de que ele vai usar de engano, porque ele nunca foi crente nem judeu. Ele é alguém que sempre foi ele mesmo e acreditou em sua própria fé e cultura, como nós vimos aí no primeiro tópico, como nós havíamos falado, né? Outro versículo interessante está lá em João capítulo 5, verso 43, o próprio Jesus falando: eu vim em nome do Pai e não me aceitais. Se outro vier em próprio nome, a esse vocês vão aceitar. É interessante esse versículo porque ele é muito usado por alguns para dizer que o anticristo é cristão. Mas aqui Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é literalmente que o anticristo ele não vem nem em nome do Pai nem em nome de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Muitos pegam esse versículo para dizer que o anticristo será um cristão. Mas o que nós estamos vendo aqui é justamente o contrário, certo? Então vamos ver agora a quarta característica. A quarta característica é que ele não aceita o ecumenismo. Olha aí. Vamos ler aqui em Daniel capítulo 11, verso 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falar coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Está escrito em Daniel capítulo 11, o verso 36. Aqui se trata de alguém que não aceita nenhum tipo de ecumenismo, porque, por mais que haja evidências do romanismo aqui, podemos perceber que o ecumenismo ele é aceito e pregado através de mensagens de fé do catolicismo. Não tem como o catolicismo exercer esse tipo de feito aqui, porque nós estamos falando de algo um pouco mais rígido, né, que não é baseado em nenhum tipo de liberdade religiosa. E a própria confissão de fé católica, ela declara isso, né? Se você pegar a confissão de fé católica, você vai perceber que não há espaço para não há espaço anticristão. Até porque nós vamos ver nas características anteriores que o anticristo ele tem um povo, e o povo romano, que hoje o povo católico, ele é um povo voltado para Deus. Não é um povo não é uma cultura antissemita. Então, muitos evangélicos têm um conceito errado sobre essa questão de querer colocar aí o Papa nessa questão, tá? Inclusive, no primeiro vídeo nós falamos muito sobre isso, da área geográfica. A área geográfica de onde vai vir o anticristo exclui totalmente a possibilidade do Papa ser o anticristo. Vamos aí para a quinta característica. É alguém
que nega Jesus abertamente. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 22 o seguinte, ó, que o anticristo é aquele que nega a Cristo e o Filho de Deus. Ele nega o Pai e o Filho, ou seja, ele nega a Trindade, que é o ministério de um só Deus em 3 pessoas. Ele também nega a encarnação, a morte, a ressurreição e a salvação de Jesus. Então nós estamos falando aqui de alguém que nega tanto o Pai quanto o Filho, né? Então nós temos aí no meio evangélico, nós não temos esse tipo de comportamento. No meio aí dos católicos nós não temos esse tipo de comportamento. No meio judaico nós também não temos esse tipo de comportamento. O judaísmo, eles rejeitam a Cristo, certo? Mas eles não rejeitam o Pai e o Filho juntos. É interessante isso aqui, ó. Nós temos que observar as profecias bíblicas nos mínimos detalhes. O judeu, ele pode até rejeitar Cristo, Jesus como o Cristo, mas ele não rejeita o Pai e o Filho ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. A 6ª característica é alguém que conheceu a Deus, mas segue outro Deus. Está escrito lá em Daniel capítulo 11, verso 37, que diz assim, ó, dá uma olhada aqui que nós colocamos aqui do lado. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre todos se engrandecerá. Pessoal, como nós já vimos anteriormente, na 4ª característica, ele não aceita nenhum tipo de ecumenismo, e ele já teve algum relacionamento com o Deus de Israel, pois o verbo conhecer no hebraico é ter intimidade. Então ele não conheceu o Deus de seus pais, ou seja, ele não teve intimidade com o Deus de Israel, né? Ele ficou sabendo, ele teve algum tipo de relacionamento e não tem mais. Por causa desse versículo, muitos acham que tem que ser um cristão ou que tem que ser um judeu. Tá, mas nós temos 3 religiões monoteístas aqui e nós precisamos aí eliminar algumas delas para poder trabalharmos apenas com uma. Pessoal, nós já vamos eliminar aí o catolicismo, os cristãos evangélicos, como nós já havíamos mostrado no primeiro vídeo, porque eles vêm da área de o anticristo, ele vem da área do Alexandre o Grande, né? E também vamos excluir o judaísmo porque estamos falando de comportamento antissemitas. E porque, por mais que Israel seja rígido quanto à fé, Israel respeita e ajuda muitas nações. Não tem sentido aqui um antissemita morando na região de Alexandre o Grande não teria apoio do seu povo. Nós vimos aí que o anticristo ele tem identidade com o seu povo, certo? Então não tem como ele tá morando na área de Alexandre o Grande e ter apoio daquele povo de lá e se declarando judeu. Não tem como, certo? Lembre-se da primeira característica, que é ter um povo e se identificar com ele. Outro mito a ser desfeito é o seguinte, pessoal, é que o anticristo ele vai ser um homossexual. Pelo fato do versículo dizer não terá respeito ao amor de seus pais e nem o respeito ao amor das mulheres, algumas pessoas pensam que ele vai ser homossexual, né? Mas não é disso que se trata. O que acontece é o seguinte, que as mulheres da época, após a profecia de Isaías que dizia que o Cristo viria de uma virgem, as mulheres passaram a almejar que elas se tornassem a mãe de um ungido, né? Como no Antigo Testamento nós vemos vários heróis, né, que Deus usou para salvar Israel. Pois então as mulheres, a partir dessa data, elas começaram então a desejar ansiosamente que elas fossem a mãe de um ungido, né? Então esse termo que João vai usar, anticristo, quer dizer aquele que é contra Cristo ou contra a vinda de Cristo. Enquanto as mulheres queriam ser as genitoras, né, as mães de um Cristo, as mães de um ungido, o anticristo ele não deseja a vinda desse Cristo. Então é nesse sentido. Por isso que João vai usar o termo anticristo. Não é porque o anticristo é homossexual, não. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Qual que é o amor das mulheres? É querer ser mãe do Cristo que havia de vir ao mundo, segundo Isaías no capítulo 7, verso 14. Correto? Então, pessoal, a 7ª característica é o seguinte. Ele é o chifre muito pequeno de Daniel 8, pois em Daniel capítulo 7, ele aparece como chifre muito pequeno. E nós vimos aqui uma diferença de tempo, pois o chifre pequeno ele estava entre os chifres
do animal terrível, indicando a queda do Império Romano e início do aparecimento do anticristo no Antigo Testamento. Já o chifre muito pequeno, tem uma diferença, chifre pequeno no capítulo 7 e chifre muito pequeno no capítulo 8. Já o chifre muito pequeno, ele aparece entre os 4 chifres do bode, que é a Grécia, mostrando que ele não pertence ao Império Romano, mas sim no tempo do fim, onde o Império Grego ele está sob uma nova forma. Nós podemos ver em Apocalipse 13 que é dito que ele é semelhante ao leopardo, e nós sabemos que semelhante não é igual, ou seja, parece ser grego, mas não é. E ele esteve durante o desmantelamento do Império Romano, e ele aparece agora no grego. Isso porque é um império que surgiu dentro de outro império. Era realmente difícil para o profeta entender e nos repassar essa mensagem, essa informação. Até em filmes que mostram flashes do passado, mesmo sendo bem contados, às vezes é difícil de entender, não é mesmo? Então, quanto aos 10 chifres que tem lá em Apocalipse, eles são representados pelos 10 reis que vão entregar o reino ao anticristo. Não tem nada a ver com os 10 chifres do animal terrível do capítulo 7 de Daniel, não, pessoal. Vocês podem ver que o animal terrível do capítulo 7 de Daniel é totalmente diferente do animal que aparece em Apocalipse 13. Vocês podem ver, o animal que está em Apocalipse 7, em Daniel capítulo 7, ele tem uma cabeça só e 10 chifres. E o chifre pequeno aparece falando coisas grandiosas contra Deus e perseguindo o povo de Deus, que é o desmantelamento do Império Romano. Já em Apocalipse capítulo 13, ele aparece 3 animais, que são o urso, o leão e o leopardo. Ou seja, a área do Império Grego não tem nada a ver com a área do Império Romano. E isso nós falamos também no nosso primeiro vídeo. Então a pergunta de milhões é o seguinte: qual personagem viveu durante a queda do Império Romano e que é aguardado até hoje por algum povo ou cultura? Vai pensando aí, vai pensando aí. Vamos falar agora sobre a nossa 8ª característica. O anticristo será alguém que pertenceu ao passado e que vai voltar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17, verso 8, que a besta, que é o anticristo, era e não é, e há de subir do abismo. Isso significa que o anticristo será alguém que já existiu na história e que morreu, mas que vai voltar à vida por algum milagre de Satanás. Em Apocalipse 17 também diz que ele subiu do abismo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que ainda é. Versículo 9 diz assim: aqui a sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, como os quais está a mulher assentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição. Está escrito isso tudo aqui em Apocalipse 17, do verso 8 até o verso 11. No original grego, poderia se dizer, ou poderia ter sido traduzido, é o 7 ou um dos 7. É uma locução prepositiva no grego. A questão é que João Ferreira, que é a pessoa que traduziu as nossas Bíblias, principalmente as Bíblias usadas no meio evangélico, ele preferiu se tornar neutro na tradução, certo? Então é muito interessante essa questão. Não estou dizendo que a Bíblia está errada não, pessoal. Estou dizendo que um pequeno equívoco aqui na tradução resultou em uma interpretação que muitas pessoas têm feito até hoje, tá? Mas que rufem os tambores, Vamos lá para a pergunta de milhões, tá? Que qual foi o império que veio depois de Roma, certo? Porque o versículo 5 diz assim, ó: 5 já caíram. O primeiro foi o Egito, o segundo foi o Assírio, o terceiro o Babilônico, o quarto foi o Medo-Persa, o quinto foi o Império Grego, e ele vai dizer que um existe, que é o 6º Império, que é o Império Romano, porque diz que um existe e sabemos que era por volta do ano 96 depois de Cristo que João ele veio escrever. Isso aí a gente pode ver na história da igreja, na história secular também fala sobre isso aí, certo?
Então, lembrando que todos os animais ou bestas profetizados no livro de Daniel estavam se debatendo no Mar Grande. Então, nós estamos falando de bestas e impérios são a mesma coisa. Então, nós estamos falando de um império que colonizou Israel e que tem alguma ligação com o Mar Grande da Bíblia, correto? Não serve outro tipo de império. Então, a pergunta de milhões é o seguinte, vamos lá. Quem é esse império? Que já foi, não é, mas que virá. Lembrando também que ele tem que ser da área de Alexandre o Grande. Será que o João Ferreira poderia ter colocado que é o sétimo? Porque se ele tivesse colocado que era o sétimo, mataria logo a charada, pois o oitavo seria o sétimo que voltou. E sabemos pela história que se trata do Império Otomano, certo? O anticristo ele vai ser alguém que virá já a próxima característica. O anticristo ele será alguém que virá do conselho de 10 reis, né, que não receberam o reino, mas são todos antissemitas. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17, verso 12 até o 13, que a besta é um império que vai voltar também. Isso é muito confuso, eu sei. Porque tanto o anticristo quanto o oitavo império vão voltar. O oitavo império, ele é o sétimo, segundo a Bíblia, certo? Só que o oitavo império, que é o sétimo, ele vai voltar na forma de 10 reis, correto? Então, o oitavo império ele terá 10 chifres, que são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que vão receber autoridades como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Eles terão o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Nós podemos ver aí no versículo da Bíblia, né? Vamos ler aí. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados eleitos, fiéis e fiéis. Está escrito em Apocalipse capítulo 17, verso 12 até o 14. Esses 10 reis, eles são líderes ou nações de grupos que vão se unir ao anticristo, né? Eles vão dar poder ao anticristo e que vão apoiar ele na campanha contra o povo de Deus. Eles serão todos antissemitas e terão um ódio comum por Israel e pela igreja. Eles vêm da mesma área de Alexandre o Grande, como falamos no primeiro vídeo. Vocês podem ver o que está acontecendo aí, as guerras estão acontecendo em Israel, o Hamas atacando Israel, certo? Então essas guerras vão vir todas de lá. Perceba que todos os conflitos de Israel vêm de onde? Certo? Não há nada de novo debaixo do sol, certo? Então a pergunta de milhões é o seguinte: se esses países estão na área de Alexandre o Grande e são todos antissemitas, de qual império e quais países nós estamos falando, certo? Eu acredito que na sua consciência agora acaba de fazer um boom, né? Um boom aí na sua cabeça, porque você acaba de estar vendo muitas verdades que antes elas estavam ocultas, correto? E só existe um personagem capaz de cumprir todas essas exigências, como nós já falamos, como por exemplo já ter vivido no passado, pertencer ao Império Otomano e ter muitos outros requisitos ainda para ser anticristo. Para ser anticristo tem que ter muitos requisitos, não é qualquer um. Tem gente que muda de anticristo como se estivesse mudando de camisa, né? Todo dia é um anticristo diferente. Hoje é o Macron, amanhã é o Trump, amanhã é o Bolsonaro, enfim. Mas para ser anticristo tem que cumprir todas essas exigências, certo? E apesar de ele não ter esse nome hoje, ele já viveu no passado com a mesma autoridade e vai voltar com outro nome, correto? O nome dele, pessoal, é Mahdi, certo? Ou 12º imã. É um personagem, né, que é aguardado pela cultura islâmica, né, que são inimigos aí declarados de Israel, e ele vai aparecer, ele cumpre todas essas profecias e ele cumpre todos esses requisitos aí, né? A gente pode estar enganado? Pode. Mas todas as características que nós falamos aqui, elas se voltam para esse personagem que está por vir, certo? Então, se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando. Nós vamos estar aqui falando mais sobre esse assunto nos próximos vídeos.
Então eu disse aqui que a gente ia, no primeiro vídeo eu falei que eu ia falar sobre o país de onde ele vinha, nós falamos. Nesse vídeo aqui nós falamos sobre, eu falei que ia dizer o nome do personagem, nós falamos, né? Então nossos estudos, eles são estudos que eles têm muita, vamos dizer assim, nós falamos com profundidade e nós falamos com um pouco mais de exatidão, né? Muitos católogos às vezes têm medo de falar, e nós aqui, guiados aqui pela palavra de Deus, diante daquilo que é certo, né, diante daquilo que a Bíblia está nos mostrando, nós estamos falando aqui sobre esses assuntos, tá? Então, se você gostou, você compartilha, dá um like, comenta com todos os seus amigos, para que esse canal ele cresça, para que mais pessoas conheçam mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Bem, essas são algumas das características do anticristo que nós mostramos que ele fará, mas nós não devemos ter medo dele, nem nos deixar enganar por ele. Nós devemos estar firmes na fé e confiar em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já venceu o anticristo na cruz e vai vencer novamente na sua vinda. Ele nos ama, nos guarda e nos dará vitória. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Amém? Glórias a Deus. Até mais.